Bem-vindos, bem-vindas a mais uma das nossas oficinas do evento Destrave Seu TCC. Para quem não acompanhou as outras oficinas, eu vou me apresentar. Eu sou Mariana, eu sou integrante da equipe acadêmica da coordenação da graduação em Direito do IDP, faço parte da equipe que está organizando esse evento durante essa semana, né? Então, a gente pensou aí os principais desafios e dificuldades dos nossos alunos e alunas que estão em fase de desenvolvimento e conclusão de TCC, mas também em todo mundo que está de alguma forma interessado em se aprimorar na pesquisa científica, em pensar as principais questões que sempre nos desafiam em qualquer etapa que a gente está como pesquisadoras, né? Então, por isso que a gente pensou temas como escrita acadêmica, como foi ontem, interdisciplinariedade com a professora Maíra, e hoje a gente vai receber o professor Márcio Cunha Filho para falar para a gente sobre plágio e ética na pesquisa científica. Antes de apresentar o professor, eu vou dar alguns recados, como eu tenho feito nas outras oficinas, tá bom? Quem já acompanhou já sabe, então eu peço um pouquinho de paciência, só para a gente alinhar algumas coisas, tá? As gravações dessas oficinas vão ficar disponíveis no link do YouTube, uma playlist que vai reunir todas as gravações. A gente vai enviar esse link via e-mail para todo mundo que se inscreveu. E caso tenha alguém aqui que não se inscreveu, eu vou passar uma lista daqui a pouquinho para que vocês preencham com o nome completo, e-mail e instituição de ensino da qual vocês vieram, se estiverem em alguma instituição matriculados atualmente, né? Se não tiver, não tem problema também. Junto com as gravações, eu vou enviar também o material disponibilizado pelos professores. Então, o professor Márcio vai compartilhar com vocês uma apresentação que eu vou enviar assim que ficar disponível para a gente, tá bom? Então, acho que são esses os recados. O professor Márcio alinhou comigo antes da gente começar aqui. Vocês podem fazer intervenções, perguntas ali pelo chat, ou então ligar o microfone, a câmera e dialogando durante essa oficina, tá bom? Então, eram esses os meus recados. Eu vou apresentar o professor Márcio Cunha Filho. Ele é professor daqui do IDP, ele é doutor em Direito pela UNB e coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais da UNB. Professor Márcio, é uma alegria, uma satisfação tê-lo aqui conosco. Eu já tive a felicidade de acompanhar a sua fala sobre ética na Semana de Iniciação Científica. Tão bem sucedido foi o evento que a gente decidiu repetir agora, porque esse é um assunto que sempre surge, né? Nas outras oficinas, o assunto de plágio e ética na pesquisa apareceu também. Então, acho que está todo mundo ansioso e aguardando para ouvir um pouco das suas reflexões sobre o assunto. Então, muito obrigada por ter aceitado vir aqui conversar conosco, tirado um tempo do seu dia para vir participar dessa oficina, tá bem? A palavra é sua, muito obrigada. Oi, Mariana. Oi, pessoal. Imagina, Mariana, não precisa nem agradecer. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Eu sempre gosto muito de conversar com os alunos, com as alunas. Então, para mim é uma grande satisfação poder estar aqui com vocês e conversar sobre esse tema que eu acho um tema assim muito instigante, muito interessante, mas um tema que muitas vezes passa um pouco batido nas faculdades de Direito e até em disciplinas de metodologia, né? Então, eu espero despertar um pouquinho do interesse, talvez, de vocês para falar sobre integridade na pesquisa acadêmica de uma forma um pouquinho mais ampla e também falar um pouco de plágio, propriamente, tá? Então, como a Mariana falou, né, eu acho que eu não sei se tem alguma carinha conhecida aqui, eu acho que ninguém foi meu aluno aqui dentre os que estão presentes, mas fiquem muito à vontade para me interromper, para falar, para fazer comentários no chat, eu estou à disposição de vocês, tá bem? Bom, deixa eu compartilhar aqui o meu slide. E, bom, a minha ideia, então, é falar um pouquinho sobre a integridade acadêmica, que é um assunto maior do que plágio. Plágio é uma parte desse assunto, é uma parte grande, importante, talvez a mais frequente, a violação ética mais frequente em faculdades de direito, né? Mas ela não é única, e eu queria falar um pouco sobre outras,
para dar esse panorama um pouquinho mais amplo. Dificilmente, falando, né, bem sinceramente aqui entre nós, dificilmente vocês vão necessariamente ter que, no TCC de vocês, tomar todas as precauções possíveis, porque no TCC geralmente não é necessariamente uma pesquisa empírica muito ampla, mas na medida em que vocês saiam da faculdade e já estejam pensando num projeto de mestrado, o projeto para fazer parte, para participar da seleção de um mestrado ou desenvolver uma pesquisa um pouco mais a fundo no mestrado e depois no doutorado, esses são aspectos importantes que vocês vão precisar refletir sobre eles. Então, eu queria trazer um pouco esse panorama um pouco maior, também sobre integridade acadêmica. Então, o que significa exatamente falar em integridade acadêmica? O que significa esse tópico, esse assunto, né? Vejam que a ideia toda, essa definição desse comitê importante americano, né, coloca que toda pesquisa acadêmica, toda pesquisa científica é construída a partir de uma raiz profunda na confiança. Mas essa confiança vai perdurar, ela vai se mostrar resiliente apenas se a comunidade científica se dedicar a manter esses laços de confiança, a reforçar esses laços de confiança na pesquisa acadêmica, atuando de maneira íntegra, de maneira ética. E vejam, né, vocês estão observando agora, né, o quanto a gente, como sociedade, se beneficia dessa confiança que existe na ciência, no processo científico, né? Vocês estão vendo, por exemplo, agora, apesar de toda questão política, apesar de toda a tensão que existe em torno desse assunto da pandemia, por exemplo, a última pesquisa que eu vi é que a grande maioria, 95% dos brasileiros, pretende tomar vacina, por exemplo. Então, isso é fruto de uma confiança que a sociedade deposita na ciência. E nós colhemos frutos disso, né? Uma sociedade mais, enfim, saudável, uma sociedade que pode enfim, construir, que pode se desenvolver de forma mais ampla, é uma sociedade conectada com a ciência. Agora, para essa relação de confiança se manter, é preciso que as pessoas que estejam fazendo pesquisas possam ou devam adotar e devam seguir pressupostos éticos, alguns padrões de conduta éticos, tá bem? Então, aqui, como eu falei, né, existe muita confiança na ciência, apesar de toda a pressão que a ciência tem sofrido, e muitas vezes essa pressão é inédita, né? Essa pressão vem de teorias da conspiração, de fake news, de interesses políticos, mas, mesmo assim, a confiança na ciência se mantém, não vou dizer 100% inabalada, mas ela se mantém, ela se mostra resiliente, apesar de todas esses desafios que nós enfrentamos hoje. Que uma citação da Hannah Arendt, mas é só para mostrar, enfim, né, a ideia de que o que rompe essa confiança no processo acadêmico é a mentira, ou atuar de forma enganosa. E quando isso ocorre, as consequências ou as repercussões podem ser, inclusive, muito maiores do que apenas a repercussão naquele caso concreto. Eu já vou voltar a esse ponto daqui a pouquinho. Eu acho que esses temas, essas preocupações éticas, elas são importantes para o direito, porque na medida em que o direito vai se transformando, na medida em que o direito vai fazendo um giro de se tornar uma ciência empírica, ou se tornar uma ciência propriamente, e se tornar uma ciência empírica, na medida em que o direito faz esse giro, a pesquisa jurídica começa a ter que interagir com pessoas, analisar a vida
das pessoas, ou analisar processos decisórios a partir de interações com pessoas, ou adotar métodos de pesquisa um pouco mais fortes, como observação participante, como, enfim, entrevistas. Na medida em que o direito dá esse passo de se aproximar da sociedade, essas preocupações éticas vão começar e começam a ficar mais, enfim, mais presentes no campo, tá bem? Ou seja, a gente começa a ter que pensar ou refletir sobre os riscos envolvidos para as pessoas, os riscos envolvidos, os riscos que a pesquisa acadêmica acarreta para as pessoas que fazem parte daquela pesquisa, tá bem? Então, como agir de maneira a manter e a reforçar esses laços de confiança? Então, para manter a confiança, é preciso que os pesquisadores atuem com honestidade, confiança, consistência. E agora, a minha pergunta aqui, quais são as principais violações éticas? Como que a gente rompe com esses valores e quais são as principais atitudes que são consideradas violações à integridade acadêmica ou violações à ética da pesquisa acadêmica? Vejam, as principais violações éticas à pesquisa acadêmica são essas três, tá bem? Primeiro, a fabricação de resultados, que é você puramente inventar resultados, ou seja, você falar que fez entrevistas e você não fez entrevista nenhuma, e você está só inventando, colocando ali que fez, ou você inventar que tem algum dado que não existe, na verdade, que é você que fabricou. A segunda grande violação ética é a falsificação de resultados, e aí você tem dados, você tem um banco de dados, mas você distorce esses dados, ou você usa apenas uma pequena parte desses dados para corroborar algo que você pensava antes, você distorce aqueles dados reais de alguma forma. E o terceiro é o plágio, que é a ideia de se apropriar de uma ideia de outrem como se sua fosse. Essa definição da Débora Diniz, tá bem? Então, essas são as três grandes violações éticas, que são as violações éticas que, se vocês cometerem hoje, mesmo no TCC de vocês, elas vão perseguir vocês ao longo da vida inteira, porque o que vocês escrevem vai ficar na internet, vai ficar registrado, vai ficar eterno aí em algum banco de dados, e se vocês cometerem alguma infração agora, essa infração cedo ou tarde vai ser descoberta, vai ser revelada, e isso pode, lá na frente, causar algum problema grave para vocês. Agora, aqui também alguns exemplos, só exemplos alguns exemplos famosos de pessoas que cometeram algumas dessas práticas. Esse primeiro era um psicólogo holandês que todo mundo gostava, que publicava sobre discriminação e bullying em escolas na Dinamarca, na Holanda, perdão. Esse outro pesquisador japonês que esse foi o recorde, 172 papers retratados, 172 artigos acadêmicos retratados, que é isso que acontece quando você comete uma violação ética, né? O seu artigo, ele é retratado, ou seja, ele não é só tirado da internet, ele continua na internet com uma marca d'água gigantesca de retratado, ou seja, nós publicamos, mas nós retratamos a publicação. Essa publicação não deve ser considerada, ou seja, ela fica uma marca para sempre ali na revista ou onde quer que tenha sido publicado. Agora, eu queria mostrar alguns exemplos em que, assim, de onde surgiu esse subcampo da ética na pesquisa acadêmica, tá bem? Porque eu acho que a gente precisa entender de onde esse campo veio para perceber exatamente quais são os riscos ou quais são as implicações dessas violações à ética da pesquisa acadêmica.
Bom, alguns dos principais casos de violação ética que nem se inserem, na verdade, nessas três categorias, mas algumas dessas violações mais conhecidas ou mais famosas são esses casos que eu apresento aqui. Primeiro, esses experimentos de hipotermia feitos pela Alemanha nazista no campo de concentração de Dachau. O que foram esses experimentos? Enfim, até desculpem as imagens fortes, tem algumas imagens fortes aqui, mas na verdade a baixa qualidade da foto talvez não permita que vocês vejam tudo. Mas nessa pesquisa, os alemães, os nazistas, estavam querendo ver ou descobrir até que ponto o ser humano aguenta com vida o frio, até que temperatura o corpo humano aguenta antes de morrer. E para fazer essas experiências, eles mataram várias pessoas, né? Porque eles fizeram a experiência, botaram lá tantos graus e tentaram ver exatamente qual era a temperatura em que o corpo humano não resistia. Então, veja, você está, em tese, né, tentando descobrir uma coisa que você não sabe. Está tentando descobrir até uma coisa que pode ser relevante, uma pergunta que pode ser relevante. Até que temperatura o corpo humano aguenta. E até em qual é a temperatura em que o corpo humano falece. É uma pergunta importante, mas para descobrir a resposta a essa pergunta, você causa a morte de pessoas, você causa um risco extremado às pessoas. Então, o custo de se responder essa pergunta dessa forma é um custo muito alto, um custo que a gente não pode admitir, a morte de pessoas. Uma coisa muito parecida foi feita com os japoneses, também na Segunda Guerra Mundial, e os japoneses eles fizeram muitos testes com prisioneiros de guerra, especialmente chineses e coreanos, para fazer testes sobre as armas químicas que eles estavam desenvolvendo para as guerras. De novo, querendo saber o que o ser humano resiste e o que ele não resiste. E, de novo, a pergunta pode ser relevante, quais substâncias o corpo humano não resiste, etc. Só que o risco e o prejuízo que essa forma de pesquisar vai causar é inaceitável, certo? E aí vocês podem pensar que, não, mas você está dando exemplos de situações extremas, de países autoritários em situação de guerra. Mas esse tipo de violação ética não ocorre apenas nessas situações extremadas. Esse famoso experimento, chamado experimento Tuskegee, aconteceu nos Estados Unidos, um país em tese democrático, por 50 anos, entre 1920 e 70, ou seja, pegou também uma parte da guerra, mas pegou bastante tempo fora da guerra. E esse estudo, ele tem até esse filme que eu coloco aqui, o filme está disponível de graça no YouTube, e o filme é interessante, especialmente porque ele mostra como existiam e podem existir boas intenções por trás de um experimento como esse. Mas essas boas intenções, as pessoas que têm essas boas intenções podem não se dar conta dos grandes riscos que a pesquisa pode acarretar. Então, o que foi esse experimento? Esses médicos no estado do Alabama estavam querendo descobrir qual era o efeito da sífilis no corpo masculino. Especialmente, eles queriam descobrir, ou eles queriam provar que a sífilis causa os mesmos problemas no corpo negro e no corpo branco. Algo que hoje, né, a gente já sabe com clareza, mas que naquela época ainda existia aquele racismo biológico de dizer que brancos e negros são diferentes por questões biológicas e que algumas doenças afetam de maneira diferente brancos e negros. Eles queriam provar que isso estava errado.
E aí eles pegaram um grupo de homens negros infectados por sífilis em 1920 e começaram a dar alguns tratamentos para esses homens negros. Só que aí depois veio a grande crise, né, de 29, né? Os recursos do governo federal, que o governo federal que bancava essa pesquisa, se desfizeram, não tinha mais recursos para comprar os tratamentos, mas eles continuaram com o experimento, sem dinheiro para comprar as drogas que eles estavam dando até então para os homens negros. Então, eles continuaram dizendo para os homens que eles estavam realizando tratamento, quando, na verdade, eles não estavam fazendo nada, eles estavam dando ali um placebo, dando nada para eles de tratamento. E eles ficavam vendo quais efeitos a sífilis causaria no longo prazo. E o experimento foi indo, até causar a morte de todos os seus participantes. Teve só um que escapou e o filme conta a história desse um. E o que torna esse experimento mais grave é que no meio do experimento, não sei exatamente quando, mas acho que lá pela década de 40, surgiu um tratamento muito poderoso contra a sífilis, né? Que era a penicilina. Não só, acho que surgiu até antes, mas se possibilitou a sua disseminação mais ou menos no meio do experimento, e isso era se não uma cura, um tratamento extremamente eficaz contra a sífilis, e não foi disponibilizado a esses homens. Ou seja, havia a possibilidade de um tratamento efetivo, mas eles não fizeram, com vistas ou com a ideia de que eles estavam contribuindo para o progresso da ciência, se eles apenas, enfim, anotassem e tomassem nota do desenvolvimento da sífilis sem nenhum tratamento. Então, vejam, acho que no filme, talvez da forma com que eu tenha descrito, não tenha transparecido tanto a boa intenção, em tese deles, mas no filme isso fica claro, sabe? Assim, de como eles estavam, realmente eles pensavam, não, essas pessoas vão eventualmente morrer de sífilis, mas eu vou, com esse estudo, provar algo muito maior. Eu vou provar que não existe diferença entre as raças, e isso vai ser um bem enorme à ciência, um bem que vai causar bem a muitas outras pessoas. Então, veja, aqui é o típico caso de você estava bem intencionado, existiam boas intenções, mas houve uma despreocupação total com as pessoas que estavam participando daquele estudo. E, de novo, aqui os custos eram muito altos para os benefícios da pesquisa. Então, todo o sistema de ética em pesquisa que foi construído a partir da década de 70, se baseia nessa tensão entre riscos e benefícios. Quais são os benefícios da pesquisa e quais são os riscos da pesquisa? Esses dois fatores são os fatores que a gente sempre tem que pensar ao fazer uma pesquisa empírica. Os benefícios que a pesquisa vai trazer e os riscos. Veja, eu já vou falar sobre o direito, tá? Eu já vou falar sobre o direito. Vocês notaram que esses exemplos são todos exemplos das ciências médicas, e, de fato, esse campo da ética em pesquisa, ela surge e se desenvolve, e ela é dominada até hoje pelas ciências médicas, porque nas ciências médicas é onde esse tipo de coisa pode acontecer, de as pessoas morrerem. Mas, repito, na medida em que o direito e outras ciências sociais se tornam ciências empíricas, esse tipo de preocupação deve fazer parte também da pesquisa, ou do pesquisador ou da pesquisadora em direito. Tá bom? Então, antes de entrar propriamente nesse ponto, vejam, quais são as consequências dessas violações éticas? Existem consequências intangíveis, consequências que a gente não consegue medir exatamente, mas que são consequências nem por isso menos importantes.
como essa perda de confiança da sociedade, de financiadores, de governos. E vejam, esse hábito, ou deixa eu pensar numa palavra melhor, essa rotina que existia nos Estados Unidos de fazer experimentos médicos com a população negra, causou e causa repercussões até hoje. Vocês veem, aqui eu citei esse dado, né? Espero que esse dado seja correto, de que 95% dos brasileiros querem se vacinar. Mas nos Estados Unidos eles já têm vacina disponível para todo mundo e só 50% da população se vacinou. O Alabama, o estado em que aconteceu esse experimento, é um dos estados com baixa vacinação. Ou seja, existe uma desconfiança que parcialmente, pelo menos, pode ser atribuída a esse histórico do governo americano de fazer experimento com pessoas negras. Tá bem? Então, veja, já se encerrou há mais de 50 anos esse experimento, mas pode-se argumentar de que, de alguma forma, ele causa repercussões negativas até hoje. Mas, além desses impactos intangíveis, existem também impactos muito concretos e muito tangíveis, como, por exemplo, a gente prescrever um remédio errado, a gente formular uma política pública que não funciona, e por aí vai. Por exemplo, um exemplo de um caso com uma repercussão bem específica é esse estudo mentiroso, né? Esse estudo que disse que existe uma correlação entre vacina e autismo. Vocês já devem ter ouvido falar isso. Esse foi um estudo que foi publicado na Nature, que é a principal revista do mundo, mas depois foi retratado porque ele tinha fabricado dados, ou seja, é mentira esse fato de que esse pseudofato de que vacinas causam autismo. Então, não tem nenhuma comprovação nesse sentido. Mas esse pseudo-estudo afeta, de alguma forma, o imaginário das pessoas, inclusive fora dos Estados Unidos. Eu acho que no Brasil tem pelo menos uma pequena fração da população que também acredita nessas coisas. Tomara que seja realmente muito pequena essa fração da população. Acho que a gente vai descobrir isso em breve, né? Agora, vejam, como eu disse, realmente essas questões éticas, elas surgem, se desenvolvem e são dominadas até hoje pela medicina. Mas pesquisas jurídicas, pesquisas relacionadas às ciências sociais também começam a implicar riscos a participantes na medida em que elas se tornam pesquisas mais empíricas. Se a gente faz uma pesquisa apenas com quero saber as decisões do tribunal, quero saber aqui qual o histórico da legislação trabalhista. Realmente, esse tipo de pesquisa não tem nenhuma interação com pessoas e não causa nenhum risco, mas pesquisas empíricas possuem, sim, alguns riscos. Por exemplo, deixa eu mostrar alguns dos riscos, depois eu volto para os princípios. Vejam essas pesquisas, tá? Todos esses exemplos reais de pesquisas empíricas no direito ou em campo vizinho, que podem implicar riscos aos participantes de pesquisa. Então, pensem, por exemplo, nas pesquisas sobre aborto. As pesquisas da professora Débora Diniz. Ela realiza entrevistas com mulheres que já realizaram aborto, com médicos, com enfermeiras. Quais são os riscos? Os riscos são muito altos. Veja, por um lado, você quer falar com essas pessoas para saber o que leva as mulheres a realizarem aborto, quais são os fatores envolvidos, quais são as relações de poder por trás de clínicas de aborto, seja clínicas de aborto legal, clínicas clandestinas. Existe, sem dúvida, um interesse social em conhecer mais esse fenômeno. Mas, por outro lado, existem riscos muito sérios de você conversar com essas pessoas. Especialmente as mulheres que realizaram aborto, essas mulheres podem ser presas, né?
essas mulheres cometeram algo que é reconhecido pela legislação como um crime, e que podem ser objeto de persecução e de investigação criminal. Então, é preciso que uma pesquisa dessa, ela atente para os riscos aos participantes. Então, aqui no caso da Débora, por exemplo, a estratégia padrão de proteção dos participantes da pesquisa é o anonimato. Então, você entrevista as pessoas, mas você não diz quem são essas pessoas. Agora, a Débora, por exemplo, ela foi além. Nessas pesquisas sobre aborto, quando ela vai conversar com mulheres, ela geralmente conversa apenas com mulheres que realizaram aborto há mais de 8 anos. Porque mulheres que realizaram aborto há mais de 8 anos, essas não podem ser objeto da persecução criminal do Estado, certo? Porque já prescreveu o crime. Então, essas mulheres estão mais protegidas. Elas, pelo menos, não estão sujeitas a esse risco bastante elevado de ter, daqui a pouco, o aparato criminal do Estado na sua, enfim, na sua encosta. Então, vejo como é importante e é preciso pensar em estratégias de proteção dessas pessoas, das pessoas que participam da pesquisa, e também com médicos e enfermeiras. Veja essa outra pesquisa. Essa era uma pesquisa que envolvia trabalho análogo ao escravo. E essa pesquisa queria descobrir, sobretudo, como ONGs que atuam na investigação e combate ao trabalho escravo atuavam. Então, essa pesquisa queria descobrir quais eram as estratégias, quais eram as formas de se comunicar com o poder público, o que essas ONGs estavam fazendo para combater o trabalho escravo no Brasil. Eu me lembro, inclusive, que essa foi uma pesquisa que chegou ali no Comitê de Ética para nós, e o sujeito fala, não, essa pesquisa não tem riscos significativos. E aí, para mim, esse era o típico caso, que o sujeito não está entendendo que, óbvio que tem algum risco, você está falando de pessoas em situação de trabalho escravo, você está falando de combate a trabalho escravo, existem interesses políticos, econômicos, força física, a força, né, mais exercida da forma assim mais brutal. Então existem problemas aqui. Agora, quais são os riscos exatamente? Isso cabe ao pesquisador tentar mapear esses riscos, compreender esses riscos e, sobretudo, mitigar esses riscos, certo? Mas, veja, é uma pesquisa que envolve riscos, sem dúvida nenhuma. Essa outra pesquisa, essa nem era uma pesquisa da área do direito, mas eu sempre gosto de dar esse exemplo porque eu acho muito legal e foi dos casos que mais deu discussão no Comitê de Ética. Essa era uma pesquisa que envolvia a segurança da informação de um órgão público. Então, era no TJDFT, essa pesquisa, e o sujeito queria saber se a estratégia, a política de segurança da informação do TJ era adequada. E aí, o que ele fez? O que ele propunha fazer com a pesquisa dele? Ele propunha mandar e-mails, daqueles phishing, sabe? E-mails que, se a pessoa clicasse, ele ia tentar acessar dados sigilosos do órgão. E ele tentou, então, fazer isso, fazer uma simulação de sequestro de dados. Vejam, é uma pesquisa relevantíssima, certo? A gente está vendo o quão importante essa questão de segurança da informação com esses ataques ao STJ, ao STF, a órgãos do executivo também. Agora, e aí? A pesquisa acadêmica pode fazer isso? Pode, de propósito, enganar a pessoa que está participando para testar a segurança? É uma situação para se pensar, mas tem, no mínimo, algum risco aí de você estar enganando a pessoa, de a pessoa ser, enfim, responsabilizada depois, ou de causar algum problema, algum constrangimento para o órgão que ela trabalha. Outros exemplos, pesquisa envolvendo violência doméstica e que analisa o que ocorre com as mulheres depois que elas fazem a denúncia na delegacia.
Então, essa pesquisa, ela acompanhava, ficava na delegacia de proteção à mulher, depois que a mulher ligava, a pesquisadora ia acompanhar a mulher para ver se, enfim, se havia alguma estratégia policial de proteção ou não. De novo, você está falando de violência doméstica, um tema extremamente sensível. Você tem que pensar e refletir sobre os riscos que a sua pesquisa pode causar naquelas mulheres, naquelas pessoas. Pode causar algum tipo de risco. Você tem que pensar sobre isso e tem que pensar em estratégias de como a sua pesquisa não vai afetar os participantes. Porque se a gente perde esse vínculo com os participantes, todo o processo científico se desmorona. Porque a pesquisa científica precisa das pessoas para se desenvolver. Precisa da participação voluntária das pessoas para se desenvolver. No campo médico, a gente está vendo isso de forma muito clara, né? O que seriam as vacinas se não fossem esses testes clínicos, as 3 fases de testes clínicos que são feitas. Você não teria vacina. Se não teria vacina, você não teria pesquisa acadêmica se não fosse a participação voluntária das pessoas. Essa outra pesquisa que envolvia exploração de terra em comunidades indígenas, quilombolas, também envolve riscos, também envolve pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, também é uma situação para se pensar e para se refletir. Então, por que a gente tem que pensar em questões éticas relacionadas à pesquisa acadêmica? Porque existe uma ampla gama de riscos e de possíveis prejuízos aos participantes de pesquisa, e esses riscos, se materializados, podem fazer desmoronar o processo científico como um todo. Então, por isso que a gente precisa se preocupar em manter e fortalecer esses laços de segurança. E para isso que existem os comitês de ética. Os comitês de ética são instituições encarregadas de fazer uma revisão de questões éticas relacionadas à sua pesquisa. Então, se você tem uma pesquisa que vai interagir de alguma forma com os seres humanos, você tem que submeter essa pesquisa ao comitê de ética para que o comitê de ética analise, veja, pense junto com você se existe algum risco, se existe algum risco que você não viu e se existe alguma possível estratégia de mitigação de risco que você pode ou deve adotar. Então, os comitês de ética são essas instâncias de revisão do aspecto ético da pesquisa apenas, tá bem? E vejam, só para vocês verem como esse campo ainda é dominado pelas ciências médicas, né? A gente tem no Brasil mais ou menos 900 comitês de ética, mas apenas 4 de ciências humanas e sociais. Tá? O UNB é um deles. Mas existem poucos comitês de ética na área de ciências humanas. Mas é um campo que é pequeno ainda, mas é um campo, acredito, em expansão, tá bem? Então, os comitês de ética se pautam em alguns princípios gerais. E esses aqui são, talvez, os fundamentos dos sistemas de ética em pesquisa acadêmica. Análise do valor social da pesquisa, análise da validade científica da pesquisa, seleção equitativa dos participantes, análise risco-benefícios, revisão independente por um comitê de ética e o consentimento informado e respeito à autonomia dos participantes. Isso é um aspecto importante. Enfim, isso são alguns dos princípios mais importantes desse sistema de integridade de ética em pesquisa. Também, vocês estão quietinhos aí? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Tem bem mais gente agora. Boa tarde para todo mundo, que eu não dei boa tarde antes. Que mais? Vocês querem falar alguma coisa? Querem que eu passe para o plágio? Bom, fiquem à vontade se vocês quiserem me interromper, tá bem? É só levantar a mão aí, é só fazer algum comentário que eu estou tentando acompanhar o chat aqui também. Beleza.
Bom, então a gente falou sobre né, aspectos da integridade da pesquisa acadêmica. Agora, vamos falar de um especificamente, que é o que mais acaba pegando no direito, que é o plágio. Então, em primeiro lugar, o que é plágio? Para Débora Diniz e Ana Terra, que eu não... Ah, tá aqui o livro, esse aqui é o nome do livro. É um livro muito legal, aliás, eu recomendo muito a leitura. Para Débora Diniz e Ana Terra, plágio significa apropriar-se de uma ideia alheia como se sua fosse. Tá bem? Essa é a definição de plágio. Frente a essa definição, vamos colocar algumas questões, tá bem? E são todas questões que aparecem ali no livro, tá? Que eu estou 100%, quase 100% me baseando no livro da Débora e da Ana Terra. Frente a essa definição, vocês acham, e me ajudem aqui, tá? Participem. Se forem tímidos, podem escrever no chat. Mas vocês acham que, frente a essa definição, o plágio é um crime? O que vocês acham com relação a isso? Plágio é crime? Apropriar-se de ideia alheia como se sua fosse. Me digam aqui no chat. A Flávia acha que sim, que é um crime. O que mais? Antônia também. O que mais? Alguém discorda? Só a Flávia e a Antônia se arriscam? Sim, é um crime. O Gabriel e o Márcio também. Vejam, sim, o usuário também acha que sim. Não sabemos quem é o usuário, mas são direitos autorais. Vejam, por isso que eu acho esse livro da Débora tão legal. O plágio é apropriar-se de algo que não é seu. Isso. O Carlos também acha. Vejam, por isso que eu acho que esse livro da Débora é tão legal, porque, sim, a gente pode pensar assim, que plágio é um crime. Tá? Tecnicamente, a gente pode pensar isso. Agora, isso é talvez uma postura que nos isente, nós como professores e como comunidade acadêmica no geral, nos isente de uma visão um pouco mais profunda sobre o que é esse fenômeno, sobre o que causa ele. Agora, veja, vocês... o campo do direito, tá? O campo do direito, o direito como campo do conhecimento no Brasil hoje. Eu não estou falando do IDP, obviamente. Pelo contrário, acho que o IDP é uma exceção a isso. Mas o campo do direito, como regra, é um campo que estimula nada mais do que a reprodução, certo? A gente é ensinado a decorar as leis, saber o que está na lei, passar na prova da OAB, passar no concurso. A gente é ensinado a repetir. O que move o direito como campo no Brasil hoje é a repetição, a reprodução, nada mais do que isso. Sendo que a gente já vem de um ensino médio em que a reprodução é tudo. O ensino se resume à reprodução, e a decorar, e a reproduzir, e a repetir. Então, a gente tem um sistema de ensino, dá para dizer assim, que é um sistema de ensino como um todo, com algumas pequenas ilhas, talvez, mas como um sistema de ensino como um todo, é um sistema de ensino que estimula muito pouco a criatividade, que, pelo contrário, ele estimula a reprodução e a repetição apenas. Então, o plágio ele é um problema quase que natural desse cenário, desse contexto. É um problema, não sei se natural, mas esperado desse contexto, em que a gente vangloriza a repetição, em que a gente induz as pessoas a apenas repetir. E um sistema em que a gente nunca, ou quase nunca, fala sobre plágio. A gente não ensina as pessoas e os alunos sobre o que é plágio, o que não é. Então, talvez dizer que é um crime não seja totalmente errado, mas talvez é uma
a resposta talvez muito fácil para um problema mais complexo, um problema que a gente tem que enfrentar com todas as suas camadas de complexidade que ele possui. E o que também é outra coisa muito interessante que a Débora e a Ana Terra colocam no livro, né, é que existem graus de reprovabilidade nessa conduta, se a gente vai equiparar a um crime. Que veja, uma coisa é um estudante de primeiro semestre da faculdade cometer um plágio. Nunca ninguém falou com ele sobre o que é plágio. Uma coisa é isso, outra coisa é um professor, doutor, não sei o quê, professor de não sei o quê e tal. Esse cometer plágio é muito mais grave. Essa pessoa tem uma obrigação muito maior de saber exatamente o que é plágio, o que não é, o que conta, o que não conta como plágio. Então, a gente precisa também ver esses tons de gradação nessa conduta. E tentar ter uma abordagem talvez um pouco mais didática, uma abordagem um pouco mais propositiva do que uma abordagem punitivista, digamos assim. É isso que a Débora e a Ana Terra propõem, que eu acho que é uma perspectiva muito interessante de se pensar. Ainda sobre plágio, algumas questões rápidas sobre plágio. Posso, Maria Eduarda, deixa eu... Deixa eu seguir aqui o meu roteirinho, depois eu vou para essa sua pergunta aqui, tá bem? Eu acho que ela se encaixa melhor no final, eu tô achando. Só algumas definições antes disso, tá bem? Mas eu já falo sobre plágio intencional e não intencional. Autoplágio também. Deixa eu começar com essa é mais fácil, tá aqui. Veja, frente a essa definição da Débora e da Ana Terra, plágio significa apropriar-se de ideia alheia como se sua fosse. Frente a essa definição, Ângela, você acha que existe autoplágio? Frente a essa definição, plágio é apropriar-se de ideia alheia como se sua fosse. Existe, então, autoplágio? Veja, Ângela, com essa definição da Débora Diniz e da Ana Terra, e elas enfatizam bastante isso no livro, não pode existir autoplágio. Porque se plágio é apropriar-se de uma ideia de outra pessoa como se sua fosse, como é que eu vou me apropriar de uma ideia minha como se minha fosse? Não faz sentido. Essa é a posição da Ana Terra e da Débora Diniz, que eu acho que é uma posição segura de se adotar. Tá? Eu acho, pelo menos, relativamente segura. Eu mesmo fiz isso. Alguém poderia me acusar. Na minha tese, um capítulo é um artigo que eu publiquei antes, na minha tese de doutorado. Eu tenho um capítulo que é o capítulo, praticamente o artigo que eu publiquei. Alguém poderia vir me acusar de autoplágio. Mas a minha resposta seria essa. Como é que eu tô me apropriando de uma ideia minha? Isso não faz sentido. Agora, é verdade que o CNPq diz que é uma infração ética. Eu acho que o conhecimento assim mais estabilizado é que é uma infração ética. E a Débora e a Ana Terra admitem isso. Elas falam, pode ser uma infração. Você pode estar enganando o leitor, dizendo que é uma coisa nova, quando não é. Você pode estar repetindo uma coisa que já foi dita sem dizer que já repetiu, mas não é plágio propriamente, porque você não está roubando uma ideia de outra pessoa. É isso que elas dizem. Mas eu admito que aqui é um pouquinho... eu admito que é um pouquinho controverso, mas a Débora e a Ana são bastante seguras nisso, assim, elas enfatizam de forma bem forte esse ponto, tá bem? Então, eu acho que vocês têm, no mínimo, aqui uma fonte, um respaldo importante delas. Se vocês já tiverem publicado alguma coisa e pegarem alguma coisa disso para o TCC, enfim. Mas acho que é algo para se refletir. Como continuar escrevendo sobre o tema que pesquiso há algum tempo, sem parecer que quero maquiar ideias antigas? Eu entendo, Angela. Eu acho que a ideia é que você
veja que você realmente tente... primeiro assim, se você não publicou ainda essas ideias, se você só usou para um trabalho, ou se você usou para o seu arquivo pessoal, eu não acho que tem nenhum problema você usar isso no TCC, tá bom? É uma coisa que não está publicada. Agora, se você já publicou um artigo, o que vamos, né, convenhamos assim, não é comum um aluno de graduação publicar antes do TCC. É incomum isso acontecer. Então, também acho que autoplágio é um problema que vocês não devem se deparar tão frequentemente com ele no TCC, tá? Então, se você não publicou, se é só um trabalho que você mandou para um professor, é um trabalho em progresso, é um trabalho em andamento, acho que você pode usar sem nenhuma restrição no seu TCC. Agora, se você já publicou e você não quer parecer que você está maquiando, acrescente alguma coisa nova. Quem sabe resuma o que você escreveu, não copiando 3 páginas, mas resuma em 3 linhas aquilo que você escreveu em 5 páginas e construa a partir daí. Fale, olha, no trabalho de 2020 eu falei tal e tal coisa. Parafraseie você mesma. E construa em cima disso. Veja o que a Ângela 2001 consegue dizer que a Ângela 2019 não conseguiu dizer, por exemplo. Tente construir alguma coisa nova. Se você tem essa preocupação, faça isso. Tente fazer essa... acho que, fundamentalmente, se você tiver uma transparência com relação ao que você já escreveu e construir a partir disso e citar, não acho que você vai ter nenhum problema, sinceramente. Tá bem? Então, me diga se esclareceu um pouco, Ângela. Aula de metodologia. Uhum. Eu acho, Flávia, eu entendo. Flávia, eu acho o seguinte, tem alguns problemas um pouco mais graves, sabe? Assim, em primeiro lugar, por exemplo, eu vou te falar da minha experiência, tá? Da minha experiência com TCC na graduação, que já faz um tempo, mas eu acho que talvez seja parecida com a de vocês. Eu tive uma disciplina de TCC na primeiro semestre de faculdade, de TCC não, de metodologia e tal, depois uma no final, no último semestre. E, veja, eu não sei vocês, mas eu tive 9 semestres de direito civil, tá bem? Não sei vocês no IDP. Eu tive, além desses 9 semestres de civil, 6 semestres de direito empresarial. Então, a gente tem um monte dessas coisas, né, tradicionais do direito. E aí chega na metodologia, é um semestrezinho. Veja, o pensar cientificamente, o raciocinar de maneira científica, isso é algo mais denso do que o que a gente consegue, às vezes, passar em um semestre. Entende? E, de novo, eu não estou fazendo crítica ao IDP necessariamente, é uma crítica à forma com que o ensino jurídico é estruturado no país. A gente dá pouca importância ao desenvolvimento de um raciocínio científico e muita importância para questões mais dogmáticas que às vezes a gente decora ali um monte de lei. Eu não sei também vocês, mas todas as leis que eu decorei ao longo da graduação, no dia que eu me formei, nada mais valia, nada mais importava. Então, isso é um problema vejam, entende o que eu estou dizendo, Flávio? É um problema do direito como campo. É um problema o direito como campo do conhecimento não é um campo que valoriza e que incentiva as pessoas a raciocinarem cientificamente, e as faculdades não dão o espaço que deveriam dar, então acho que um semestre, 2 é muito pouco, mas aí, de novo, é uma coisa que eu acho que é maior do que uma disciplina em si, entende? Então, enfim, claro que a gente tenta resolver um pouco fazendo esse tipo de seminário, fazendo esse tipo de conversa, mas, assim, se eu fosse escolher currículos jurídicos país afora, eu ia tocar um monte de disciplina de raciocínio científico em direito, sabe? Acabar com 20 disciplinas de direito civil e colocar mais de metodologia científica, epistemologia jurídica. Mas, repito,
acho que é um problema maior, sabe, do que uma disciplina específica, Flávio. Estou tentando, não sei se eu dialoguei aqui apropriadamente contigo, tá? Mas eu tentei responder à altura aqui da sua angústia. Autoplágio, acho que eu já respondi, já falei, né, Paula? E depois de fazê-lo em outra instituição com professores diferentes. Configura autoplágio, aí é plágio mesmo, Paula. Porque se você publicou Paula Beatriz, Paula Arantes e Márcio Cunha, digamos que a gente publica algo junto. Então, Cunha e Arantes 2019. Se você publica em outro lugar dizendo que é Arantes, você publica com a professora Mariana, por exemplo. Você publica Arantes e Paris, 2021. Aí isso é plágio. Porque aí não é mais uma ideia só sua. Você está tomando como só sua uma ideia que não é só sua. Entendeu? Então, se você fez em coautoria, você não pode depois dizer que é só seu, que aí você vai estar cometendo plágio, além de ser uma sacanagem com o seu coautor. Então, se você fez Cunha e Arantes 2019, aquilo se destaca um pouco da sua pessoa. Não é mais só seu, é seu e do seu coautor, ou da sua coautora. E você tem que citar sim, tá bem? Senão é plágio, tá bem? Vejo muitas pessoas fazendo TCC e fazendo um artigo sobre o mesmo assunto. Eu não acho que é errado, Flávia. Pelo contrário, eu acho que é bom. Eu acho que isso tem que ser incentivado. Justamente porque o TCC, às vezes, você publica, faz o TCC e sua banca lê, mas eu acho que você tem que publicar o TCC, tem que tentar publicar. Então, faz o TCC mesmo em formato de artigo. Isso é o que eu digo, pelo menos, para os meus orientandos, para as minhas orientandas. Faça em formato de artigo, tente publicar depois uma revista. Eu não vejo problema nenhum nisso. Pelo contrário. Inclusive, vejo um processo de expansão desse modus operandi. Alguns doutorados hoje não é mais tese que você defende, são 3 artigos ou 4 artigos, justamente porque você quer incentivar as pessoas a publicar em revistas, tá bem? Então, eu não vejo nenhum problema nisso, não. Pelo contrário, acho que isso é bom. Tente publicar e tente escrever em formato de artigo. O formato de artigo é um formato que circula muito mais do que o formato de TCC ou de dissertação de mestrado, tá bem? Então, a gente precisa atentar para isso, tá bom? O que mais? Projeto de pesquisa para o mestrado, a autoplágio não será verificado pelo fato da avaliação ser às cegas e o autor não poder se identificar. Porém, e depois, caso o projeto seja aceito. Boa pergunta, Márcio. No projeto do mestrado, eu não sei, Márcio, se a avaliação no mestrado é necessariamente feita às cegas. Eu não tenho certeza com relação a isso, Márcio. Eu acho que depende do programa. Agora, sim, isso pode. Eu vou te falar de revistas, como acontece em revistas. Em revistas acontece muitas vezes de a pessoa citar muitas vezes ela mesma, citar muitas vezes trabalhos que ela já publicou, e aí o parecerista fala, não, peraí, o autor é esse, aí o autor deixa de avaliar. Eu sinceramente não sei, eu não conheço, eu não sei de nenhum caso que uma pessoa tenha sido desclassificada do mestrado por aproveitar um trabalho dela mesma. Mas eu acho que aí vale a pena ver bem certinho, ler com bastante cuidado o regimento interno do programa que você está se candidatando, ver quais são as regras, ver se tem alguma restrição. E eu acho que se você quer ter segurança, cita, sabe? Cita o seu trabalho. Fala ali, Márcio Barçanufo, é isso? Cita lá, Barçanufo 2020. Cita, se você tem alguma restrição, se você acha que isso pode te prejudicar, cita o seu trabalho como se você estivesse citando outro trabalho. Aí você não corre nenhum risco, tá bem? Então, eu diria isso. Que mais?
Beleza. Tá, deixa eu continuar aqui, então, o meu roteirinho, e não me deixa esquecer da pergunta sobre... Eita, a pergunta da Paula, não, da Ângela, do plágio não intencional, tá bem? Vejam, alguns conceitos que a Débora traz. O que é plágio pastiche? Já ouviram falar de plágio pastiche? Plágio pastiche é o seguinte, isso daqui é um pastiche, tá? Esse daqui é o quadro da Mona Lisa, e esses aqui são pastiches da Mona Lisa. Essa daqui é a Mona Lisa do Botero, a Mona Lisa desse autor japonês, eu acho. Veja, o que é um pastiche? É uma imitação, tá? Agora, nas artes, o pastiche é uma coisa valorizada até, é legal. As pessoas, né, esse quadro Botero é famoso, vários pastiches da Mona Lisa são famosos. O pastiche é apreciado o pastiche é apreciado nas artes. Agora, na escrita acadêmica, não. O que seria o pastiche? Seria você não reproduzir, não copiar e colar exatamente as palavras, mas você muda ali uma palavrinha, muda uma frase, inverte uma oração, inverte um raciocínio, ou seja, é uma coisa que não seria detectada talvez por um computador que veja o espelho, as palavras mudam um pouco, em vez de falar, por exemplo, que a árvore é bonita, você fala, essa, essa árvore, essa planta é bela, sei lá, um exemplo bem simples, tá? Mas você falar a mesma coisa com outras palavras, isso também é plágio, tá bem? Então, para fugir do plágio, não basta trocar uma palavrinha, trocar uma estrutura da frase, se você copia essencialmente a ideia, você está cometendo plágio, mesmo que você altere alguma coisa. Então, aqui a regra é diferente da escrita acadêmica, da escrita ou das artes em geral, da pintura, da música também existe pastiche. Eu não sei, eu acho que talvez o pessoal do EDP aqui, Camila, possa talvez o pessoal do EDP possa te indicar algum detector mais... eu particularmente não uso, eu sempre me uso as revistas fazem passador de plágio, né? Então eu me beneficio das revistas. Na UNB tinha também, eu não tenho nenhum que eu use especificamente, mas é uma coisa boa realmente de ter, tá? E eu não sei, mas eu não sei qual que é o melhor do mercado, ou qual que, enfim, qual que é grátis, qual que é o melhor custo-benefício. Eu não sei também qual que é que o IDP usa, tá bem? Essa definição de pastiche, a definição do dicionário, Paula, porque eu acho que o pastiche não precisa necessariamente ser uma imitação ruim, pode ser uma imitação que tenha um copysider ótimo. Pode ser uma imitação que agregue algum valor, né, à obra, que nas artes, pelo menos, se convencionou que isso agrega algum valor. Mas na escrita acadêmica, com certeza, não. Essa outra ideia interessante. Existe plágio de ideias? Existe plágio se eu pego uma ideia de alguém? A gente está num grupo de pesquisa, por exemplo. A gente está num grupo de pesquisa e alguém tem uma ideia. Tive uma ideia tal de pensar sob essa perspectiva. E aí outra pessoa do grupo de pesquisa vai lá, copia a ideia, escreve e apresenta como se fosse uma ideia sua. E aí, você acha que isso é plágio ou não? O que vocês acham com relação a esse exemplo que eu dei? Vamos supor uma ideia, assim, você tem uma... Saiu minha tela, né? Você tem uma ideia de, vou pesquisar esse assunto sobre a ótica de Foucault, e eu pensei em tal raciocínio, a pessoa fala isso, e a outra vai lá, escreve e publica. Exemplo, plano de negócio. Paula, Carlos acha que não. Por que você acha que não é plágio nesse caso, Carlos? Que mais? Quem concorda com a Paula e quem concorda com o Carlos?
O João tá certo, tá, João? É isso aí, a pessoa pensou, mas não desenvolveu, não publicou, então não dá para dizer que a ideia é dela propriamente. Isso aconteceu um tempo atrás, pelo menos, existia essa acusação do Serra, o José Serra, em relação ao FHC. O Serra dizia que eles estudaram juntos no Chile, né, há um tempo, e quando eles estavam exilados, e o Serra disse que a teoria do como é que chama? Eu esqueci agora o nome a teoria da dependência do FHC, que é a teoria pela qual o FHC se tornou um sociólogo conhecido, famoso até internacionalmente, né? Publicou. O FHC se tornou o sociólogo a falar sobre a teoria da dependência. Disse que a ideia era dele, que a teoria era dele, que ele que pensou, ele que falou. Só que se foi ele que pensou, nunca publicou, ele nunca falou, nunca desenvolveu. Quem desenvolveu, escreveu, publicou foi o FHC. Então, nesse caso, não cabe falar de plágio. Então, nesse caso, corretamente, a autoria é do FHC e o mérito é todo do FHC. Essa alegação de que não fui eu que fiz é um pouco solta. Ela não tem nem como ser comprovada e enfim. Então, a ideia é que não existe plágio de ideias. Você pode pegar uma ideia que você viu em algum lugar, desenvolver, escrever e ter como sua. Aliás, diga-se de passagem, isso é meio que tudo que a gente faz na academia. Pegar alguma ideia que a gente vê em algum lugar, desenvolver de alguma forma diferente e aí está, né? É basicamente isso que a gente faz. Existe plágio de expressões comuns, como, por exemplo, se eu colocar que existem 4 gerações de direito, ou 3 gerações de direitos fundamentais. Direitos de primeira geração, direitos de segunda geração, ou falar, se eu colocar uma afirmação como os direitos humanos têm as características de indivisibilidade, inalienabilidade, e o que mais? Vocês me dizem as características. Vocês estão mais atualizados que eu. Eu preciso citar a fonte disso. Aqui também não precisa citar a fonte, porque são expressões sentidas como muito comuns, ou expressões que pertencem, que já são quase que incorporadas ao campo, que você não precisa necessariamente citar uma fonte, ou que não tem uma fonte muito certa, uma fonte única muito certa. É meio que quase que uma repetição do campo, né? Falar isso, falar que os direitos humanos são tais e tais características e por aí vai. Então essa ideia, que também expressões comuns não precisa se preocupar muito com plágio. Autoplágio, a gente falou. Pode haver plágios. Para haver plágio, é preciso haver violação de direitos autorais. Eu coloco essa pergunta porque essa foi a alegação do Alexandre de Moraes quando ele foi acusado de plágio, quando ele foi nomeado para o STF. E na tese de doutorado dele, o que ele falava, não, não tem, eu não plagiei, não tem como ser plágio, porque não tem direitos autorais aqui, é uma decisão, isso que vocês estão me acusando de copiar, é uma decisão da Suprema Corte, do Tribunal Constitucional Espanhol, não tem plágio, não tem direitos autorais, disse ele. Só que não tem nada a ver uma coisa com a outra, ele está completamente enganado, não tem nada a ver ter direitos autorais com ser plágio. Eu posso chegar aqui para vocês e dizer, olha, escrevi esse livro aqui. Se eu tivesse o livro, eu mostraria, mas eu não tenho. Confesso que eu não tenho. Mas eu poderia chegar para vocês e falar assim, ó, escrevi esse livro aqui, chama Bíblia. É meu. Eu que escrevi. Não existe isso. Claro que seria plágio. Não fui eu que escrevi a Bíblia. Não existem direitos autorais sobre a Bíblia. Mas isso não tem nada a ver. É plágio igual.
ou sei lá, eu chegar e eu escrever, ó, escrevi um livro aqui, Dom Casmurro, não tem mais direitos autorais sobre a obra do Machado de Assis, mas eu não posso chegar e dizer que é meu, seria plágio. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. É quase que bobo isso, mas como, enfim, né, como existiu essa questão, eu coloco aqui. Aqui vamos entrar na questão da Ângela. Se plágio depende de intenção de copiar. Aqui o caso da presidente da CAPES. A presidente da CAPES foi acusada de plagiar e ela defendeu numa nota que não houve plágio na sua dissertação de mestrado. A advogada admitiu, no entanto, que há reprodução de trechos já publicados, mas que não se referem a ideias, conceitos teóricos ou a dados experimentais. Segundo a reportagem do jornal o Globo, a dissertação de mestrado inclui ao menos 3 trechos. A existência de plágio, defendeu a CAPES numa nota, pressupõe dolo, atuação deliberada, vontade de se apropriar de textos originais alheios, o que não teria ocorrido na dissertação. Vocês concordam com essa? O que vocês acham dessa colocação da presidente da CAPES? De que plágio pressupõe intenção, de que não cabe falar em plágio quando não houve intenção. O que vocês acham? Plágio depende de intenção? Resposta é não, certo? Não, também não tem nada a ver. E isso, aliás, é sempre a desculpa que vem. Que foi não intencional, que eu não quis, não foi de propósito, etc, etc. Mas plágio não depende de intenção. E agora, tentando retomar a pergunta sobre como evitar plágio não intencional. Eu acho que a melhor forma é você fazer uma revisão muito... uma revisão muito... Você sempre anotar de onde você tira as ideias. Eu vou dizer como é que eu faço. Eu não sei se é a melhor forma, tá? Mas eu tenho aqui os meus arquivos de anotações e aí eu coloco, por exemplo, um texto. Eu estou lendo, sei lá, estou lendo Foucault. Eu não leio faz um tempo Foucault, mas enfim, tá? Tem lá Foucault. Eu coloco no meu arquivo, no meu Word, Foucault, livro tal. E aí, qualquer ideia que eu vá ter enquanto eu estiver lendo, eu anoto ali embaixo daquilo. E aí, muitas vezes, nessa minha anotação inicial, muitas vezes vai estar quase uma cópia mesmo. Se não, e às vezes cópia mesmo, tá? Porque é uma anotação preliminar minha, que eu estou fazendo ali. E aí, quando chegar a hora de eu colocar isso no texto de um artigo, eu vou sempre fazer essa revisão e eu vou sempre saber de onde está essa ideia que eu peguei. Então, eu nunca anoto uma ideia solta, assim. Eu anoto a ideia, mas eu sempre anoto de onde que veio. E aí, depois eu vejo se a minha ideia só pegou um pedacinho do texto, uma coisa pequena do texto, e desenvolveu numa coisa que saiu muito do texto, aí eu considero uma ideia minha. Mas se foi uma coisa que eu me apoiei fortemente no texto para dizer aquilo, aí eu coloco uma paráfrase, entendeu? Então, talvez essa tática que eu uso, Ângela, eu não sei se é a melhor, ou se é a mais, enfim, mas é sempre fazer anotações vinculadas a algum texto, porque aí eu sempre vou conseguir revisar. Porque se você for escrevendo sem colocar a referência, depois, dali a um mês, 2 meses, 6 meses, quando você voltar ao texto, você não vai lembrar de onde vem aquilo. E se você não tiver citado na sua anotação preliminar, você pode acabar cometendo plágio não intencional. Isso acontece, tá? Não tem dúvida de que isso acontece mesmo. Só que plágio não depende de intenção, então vocês têm que ter um cuidado redobrado. E talvez uma estratégia que eu até pensei agora, mas eu não faço, mas eu acho que talvez seja uma boa fazer de vocês mesmos passarem por um caça-plágio antes de submeter alguém. Talvez seja uma forma interessante de você mesmo fazer essa checagem antes de mandar para alguém. E na dúvida, se você tem uma dúvida, se você acha que essa ideia é sua, se não é, se você está só parafraseando, parafraseia, cita, faz referência ao texto.
eu acho que é menos grave fazer uma paráfrase errada do que um plágio. Então, tente... Claro que a gente tem que tentar fazer paráfrases corretas, né? Mas eu acho ainda que é menos grave. Se você tiver muito em dúvida, enfim, pensem sobre isso. Eu não sei se eu respondi. Você queria falar algo mais sobre plágio não intencional? Foi a Ângela, né, que perguntou? Ou foi a Paula? Agora eu me perdi. Foi a Maria Eduarda. Sim, beleza. Pois é, Márcio, eu concordo, Márcio, que é meio que assim no direito, mas a história não é um destino, certo? Não precisa ser assim para sempre. A gente não precisa resumir o campo do direito a isso para sempre. O direito não está fadado a ser um campo de repetição eterna. Ele pode ser, se a gente não mudar, se a gente continuar na inércia, ele vai ser, mas não precisa ser. É isso que eu coloco. Essa outra pergunta, se o coautor plagia, você também é responsável? E qual a responsabilidade do orientador? Aqui eu coloco porque esse foi o caso Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro escreveu um artigo em coautoria com uma orientanda e esse artigo plagiou. E aí qual foi a resposta do Sérgio Moro? Falou, não, quem plagiou foi a minha coautora, não fui eu. Eu não plagiei. E aí, o que vocês diriam com relação a isso? Está correto? Está correta a perspectiva dele? Não tá, certo? Ele tá errado. Se o seu coautor plagiou, você é responsável também por aquele artigo, impede igualdade, certo? Você ganha os bônus e os ônus de ser coautor. E se foi o seu coautor que plagiou e você assinou junto, paciência. Você também é responsável pelo plágio. Tá bem? O que não se aplica ao orientador. O orientador não é coautor. O orientador não é responsável. Se você comete plágio, a culpa é sua, não do seu orientador. Tá bem? Não é a responsabilidade do orientador. Acho que a gente pode afirmar que o orientador também talvez tenha uma responsabilidade de verificar, mas ocorrendo plágio não é culpa do orientador. Não é, ele não plagiou, tá bem? Agora, esse caso do Sérgio Moro, acho que serve também um pouco para vocês verem como, apesar dessa alegação dele ser improcedente, a verdade é que a corda sempre estoura no elo mais fraco, né? Então, aqui era o Sérgio Moro com uma mestranda. Se vocês escreverem com o orientador de vocês e der algum problema, as chances de quererem jogar para vocês é grande. Então, tem que ficar atento, tá bem? Essa diferença entre paráfrase e citação direta, eu acho que é uma coisa muito importante. A citação direta é aquela citação, né, mais preguiçosa, olha, eu não consigo dizer, tá aqui o que fulano diz. E taca ali. Eu já peguei TCC, às vezes, com páginas e páginas só de citação direta. Assim, aí você não escreveu nada, né? Assim, é só citação direta. A paráfrase é uma forma muito mais, eu acho que complexa e muito mais interessante de você fazer referência a um estudo, a um outro estudo. A paráfrase é quando você coloca da sua forma, das suas palavras, você coloca a ideia do outro autor. E aí você cita sem a página, né? Você cita assim, por exemplo, Diniz e Terra. Diniz e Terra, 2014. Você está fazendo uma paráfrase, vou fazer uma paráfrase aqui do livro delas, por exemplo. Diniz e Terra, 2014, afirmam que, embora se possa considerar que o plágio é um crime, ele é um problema um pouco mais grave e é um problema que é fruto de um sistema de ensino que valoriza a reprodução sobre a criatividade, que sufoca a criatividade. Isso é uma paráfrase minha, eu que fiz agora, tá bem? Acho que
cabem paráfrases melhores desse livro, mas aqui, assim, de imediato foi a paráfrase que eu consegui fazer. Veja, é uma paráfrase minha. Eu estou resumindo o livro, o argumento. Eu cito assim, Diniz e Terra, 2014. Mas é uma paráfrase minha. É a minha forma de capturar as ideias principais daquele estudo. E é uma forma muito mais interessante, e inclusive mais arriscada, porque uma paráfrase sua pode estar errada, né? A citação direta é mais difícil de você errar, só se você traduzir errado, sei lá. Mas a paráfrase pode ser uma paráfrase errada, incompleta. Mas é uma forma muito mais interessante de você se apropriar de um texto sem, enfim, sem ficar só copiando. Então, essa última questão, acho que a gente já discutiu, né? Se o plágio é crime, podemos considerar que sim, mas a gente pode também vê-lo como um sintoma de uma academia que estimula mais a reprodução do que a criação. Então, acho que essa é uma perspectiva mais interessante. Então é isso. Eu acho que os pontos principais que eu queria falar eram esses. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Posso publicar um artigo referente ao meu TCC sem autorização do orientador? Pode. Exato, o orientador não é coautor. Eu acho que, e não... Talvez tenha algum... acho que existem alguns professores um pouco mais possessivos, eu diria, e que acham que o aluno tem que convidar para publicar junto, mas não é uma obrigação, não. O TCC é seu. Eu acho que vale a pena, né, manter uma relação produtiva com o orientador, com a orientadora. Vale a pena pedir conselhos, vale a pena até fazer convites para coautoria, mas não é necessária autorização, não, tá bem? Estritamente, então, se houver um conflito, eventualmente, o orientador não pode se dizer autor de um texto, tá? É um TCC, é uma orientação. Não é uma coautoria, tá bem? E eu acho que os pontos que eu tinha a trazer principais são esses. Sigo à disposição, se vocês quiserem. Sim, isso é verdade, Márcio. Realmente, assim, se você quer publicar numa revista melhor, as revistas mais de ponta, as revistas mais bem pontuadas, né? Elas, o autor, pelo menos um autor precisa ser doutor, tá? E isso é um problema porque, assim, não sei se é um problema. Eu particularmente acho que eu concordo, tá? Mas o que acontece é o seguinte: para a revista ser bem pontuada na CAPES, ela precisa publicar muita coisa de doutor, certo? Então acaba gerando um ciclo, assim, que para uma revista ser bem pontuada, ela precisa publicar muita coisa de doutor, ou só coisa de doutor. E aí acabam que só doutores acabam mandando artigos, ou só doutores acabam sendo aprovados. Então isso existe realmente, tá bem? O que vocês podem fazer, claro, é procurar uma revista menos conceituada, que não seja uma nota A1, né? E que publique trabalhos de alunos de graduação. A revista aqui, Cadernos Digitais, eu acho, Cadernos Virtuais, do IDP, publica, é uma revista para alunos de graduação e mestrandos também, tá bem? Então, vocês podem fazer isso sozinhos ou vocês podem, sim, aí, colar num orientador, num professor, professora, para tentar publicar numa revista mais bem conceituada. Às vezes acontece, Márcio, depende também da revista, às vezes tem revistas de boas universidades que não tem necessariamente uma nota mais alta, mas acontece também, comigo, por exemplo, aconteceu de eu publicar numa revista que, na época, não era uma revista tão conceituada, eu publiquei como mestrando,
E hoje, como mestrando, eu já não conseguiria publicar, porque uma revista hoje é muito boa, mas eu publiquei naquela época, e ela aceitava. Então, tem isso também. E é possível publicar o mesmo artigo em revistas diferentes? Não, Flávia. As revistas quase sempre são bastante rigorosas com relação a isso, que o trabalho para uma revista tem que ser inédito. Quando elas geralmente abrem exceção justamente para TCC, tese, tá? Você publicou a tese, tudo bem, a gente aceita um artigo decorrente da tese, decorrente do TCC, mas que já foi publicado numa revista, o mesmo não vale para outras revistas, tá bem? Beleza. E o que mais, gente? Civitas, eu não conheço essa, Márcio, mas que bom que você conseguiu publicar. O Slow publica pesquisa em revista científica e não coloca o nome do aluno. Não, assim, se o orientador publica o seu TCC numa revista e não coloca o seu nome, eu acho errado. Eu não sei se tem algum caso aí, mas eu acho que até uma infração ética aí, né? Porque não é um trabalho nem dele. Eu acho que está errado. Eu acho também que essas questões, né, é importante conversar bem com a pessoa antes, né, de começar a dizer, olha, e aí, eu vou aparecer como coautor, eu não vou, vai ser assim, assado, eu vou só ajudar, eu vou fazer o quê? Como é que eu vou aparecer lá, né? Isso acho que é importante. Legal. O que mais, gente? Algo mais? Sigo à disposição. Eu não sei, eu acho que eu passei um pouco do tempo, né, Mariana? Eu não sei se... Não, não, tá tranquilo. A Tá gente em geral tranquilo? tava indo até umas 3h30, mas então tá tranquilo. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, comentário, eu queria agradecer mais uma vez, professor Márcio, obrigada. Foi muito rico, né? A gente conseguiu tirar várias dúvidas, os alunos. A gente já estava segurando esse tema já há um tempo, durante as outras palestras, esse assunto surgia, e é sempre bom ouvi-lo também fazer uma reflexão sobre esse tema da ética, né? E não só falar sobre plágio como uma coisa dogmática, normativa, né? Mas sim uma reflexão sobre a integridade e sobre a transparência no campo científico, né? Um pouco essa mensagem que a gente queria deixar aqui com todo mundo que está assistindo, e acho que foi bem interessante ouvi-lo nesse sentido. Então, te agradeço bastante. Agradeço todo mundo que participou ali no chat, que interagiu conosco. Convido vocês para assistir a última oficina desse nosso evento, hoje às 17 horas. É uma oficina chamada Aprendendo a Aprender, Gestão do Tempo e Organização, com uma professora especialista nesse assunto, então ela vai dividir com a gente tanto questões da experiência dela como pesquisadora, mas também como ela ensina pesquisadores e pesquisadoras a fazer isso. Então vai ser um momento bem rico. Professor Márcio, muito obrigada. Imagina, obrigado a vocês. Obrigado a você, Mariana. Obrigado a todo mundo. E é isso aí. Muito obrigado, gente. Boa tarde, pessoal. Obrigada, viu? Acho que a gente pode encerrar. Até às 5. Tchau, tchau. Tchau, tchau.